Gente, vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet, né? A Record vai, acho que já estreou aquele programa chamado Quilos Mortais, né? Que conta a história de superação de pessoas que estão bem acima do peso e mostra a rotina dessas pessoas aí na luta para perder peso, né? Que muitas vezes prejudica bastante a saúde. E esse jovem aqui, o Juan Pedro, né? Ele ficou famoso no mundo desde 2016, gente. Por quê? Olha, ele já perdeu 220 quilos, mas para vocês terem uma noção, gente, ele chegou a pesar quase 600 quilos. Vocês têm noção, gente? Quase 600 quilos. E assim, e ele vem lutando aí para perder peso assim há muitos anos e é uma história de superação, né? E é óbvio, isso começou lá na infância, né? A mãe dele disse que ele já nasceu com 3,5 kg, né? E aí durante ali a infância dele, ele era uma criança que já era gordinha, mas até então não aparentava que isso seria um problema no futuro para a vida dele e de toda a família, né? Os vizinhos, os conhecidos, quando viam o Juan, falavam assim, nossa, que bonitinho, eu achava fofo o fato dele ser gordinho, mesmo sendo tão pequeno, né? Então, naquele momento da vida ali com 4, 5, 6 anos, ali já chamava atenção, mas até então as pessoas e todo mundo ao redor considerava algo fofo, né? Ah, que criança bonitinha, gordinha, mas fofa, né? E na verdade, o Juan, ele já tinha ali um problema sério nas glândulas da tireoide, né? E uma alimentação inadequada, né? E a tendência é que ele foi crescendo e aquilo que quando era criança era taxado como fofo por muitas pessoas, foi começando a dar sinais que seria um grande problema, né? Ele foi crescendo e foi engordando rapidamente. Ele disse que nos primeiros anos ele ganhava 10, 15 quilos por ano, né? E quando estava com o quê? Com 17, ele já estava com mais de 200 quilos, né, gente? E aí foi aí que a vida dele começou a ser uma grande batalha aí na luta contra o peso, né? Por quê? O Juan, ele até ainda nessa fase aí, no começo da juventude, ele ainda tinha uma vida social, trabalhava ali numa fábrica tal, mas ele sofreu um acidente de trânsito e esse acidente foi fundamental para mudar toda a vida dele. Por quê? Porque esse acidente de trânsito fez ele ficar na cama por 1 ano e meio. E aí, gente, a coisa piorou bastante, porque na cama, durante 1 ano e meio, ele ganhou muito peso, né? E foi aí que ele chegou aos 500 e poucos quilos, porque ele já tinha problema de peso, mas até então ele conseguia se movimentar, se locomover. Por causa desse acidente de trânsito, ele chegou a 590 quilos. Então, foi uma coisa que ficou muito fora de controle. Ele falou que num período ali, no começo da vida adulta, ele conseguiu uma ajuda médica que ele perdeu 80 quilos. Mas isso não foi suficiente e depois ele recuperou esses quilos de novo. E a situação dele foi piorando, né? Imagina, né? Tudo que ele passou, o aumento de peso e aí esse acidente que piorou tudo. E aí, durante esse período, na cama, com muita dificuldade, né? Muito acima do peso, né? Sem conseguir fazer muitos exercícios, sem conseguir se locomover, ele foi ficando também doente, porque várias doenças foram surgindo, né? Diabetes, hipertensão e outras coisas. E foi aí, gente, que para piorar, ele teve uma pneumonia. Essa pneumonia, gente, foi muito severa, né? Ele ficou em coma, né? Então você imagina, né? Ele já estava com problema de peso, sofreu um acidente, o peso foi aumentando e aí ele teve uma pneumonia por causa de todos esses problemas de saúde. Ele ficou em coma, assim. E acredita-se que esse coma foi porque quase todos os órgãos dele já estavam entrando em colapso, né? Pelo tipo de vida que ele estava andando, ele não conseguia dar uma resposta para mudar isso, né? Foi aí, gente, que uma equipe médica resolveu ajudar ele. Percebeu que era uma situação grave, se não fizesse nada, ele ia morrer. E ainda para piorar, gente, em 2019, quando começou a Covid, né, a pandemia, né, ele era uma das pessoas que se pegasse teria grandes chances de não resistir, né, porque ele tinha várias doenças que se a pandemia atingisse ele poderia morrer. E ele pegou, o mais louco que ele pegou, mas né, por um milagre, gente, por um milagre mesmo, né,
ele só teve uma gripe forte, um sintoma de uma gripe forte, né? E aí foi graças à ajuda desses médicos que a vida dele começa a dar sinais de mudança, né? Ele já fez 2 cirurgias, já perdeu 220 quilos, né? Ele ainda tem dificuldade de ficar em pé, mas ele já consegue ficar em pé por alguns minutos e já consegue dar os primeiros passos. Pra gente, assim, parece pouco, né, gente? Mas ele ficou vários anos, gente, sem conseguir ficar em pé, sem conseguir andar, usando cadeira de roda, né? E ele deu uma entrevista recentemente que ele falou dessa trajetória da vida dele, né? Onde ele agradece muito a mãe dele, né, gente? A mãe dele, meu, se dedicou. Mãe é foda, né, cara? A mãe dele dedicou muito a vida dela para cuidar do filho. Se não fosse a mãe, ele estaria ferrado, né? A mãe dele chegou a ter um, um derrame, né? Mas ela conseguiu se recuperar, graças a Deus. E mesmo durante esse momento difícil da mãe, a mãe continuou ali acolhendo e cuidando do filho. E o filho é muito grato, ele sabe disso. Ele fala: se não fosse a mãe dele, né? Ele é de uma família de mais irmãos e o pai, mas a mãe foi fundamental, porque a mãe sempre cuidou bastante dele. E o sonho dele, né? Ele fala que é poder, é óbvio, perder mais peso, ter uma vida saudável para ajudar e cuidar da mãe. Ele falou do tempo da escola também, né? Ele sofria muito bullying, né? E o bullying era tão forte, tão cruel, que fez ele abandonar a escola. Porque imagine um jovem no ensino médio, né? Que é um momento bem complicado da fase da adolescência, sendo uma pessoa muito acima do peso, né? Então ele fala que largou a escola por isso, né? Ele fala sobre os planos, né? Ele gosta muito de música, de tocar violão, né? Quando perguntado se ele pensa em se casar e namorar, ele fala que não, né? Porque ele fala que ele, como ele não trabalha, né? Ele fala que não tem como esse casamento, não pensa nisso porque teria que ter dinheiro, teria que ter uma vida mais saudável. E falou que por enquanto ele não pensa nessas coisas, que o objetivo dele é tentar ter uma vida saudável, poder sentir o vento, ver o pôr do sol, né? Algo que pra gente parece super normal, mas pro Juan Pedro isso é tudo muito complicado e muito difícil, né? E a história dele, gente, é de muita superação, né? Porque ele poderia não estar aqui, né? E milagrosamente ele vem resistindo, né? E aí, durante essa entrevista, né? Ele contou dessa trajetória desde a infância, adolescência e a fase adulta, todas as dificuldades que ele enfrentou e vem enfrentando, o papel da família, o papel da mãe e dos seus sonhos, né? A gente espera, né, que ele continue essa luta aí, né, que perda, vai ter que perder mais peso ainda, tá, gente? Perder mais peso. Os médicos querem que ele chegue num peso que seja considerado saudável, né? Eu não sei qual é esse peso, mas, sei lá, ele precisa perder mais aí, sei lá, uns 50, 70, 80 quilos para conseguir fazer caminhadas mais longas. Hoje ele não consegue fazer caminhadas mais longas, mas ele está no caminho de chegar nisso. E quando isso acontecer, a gente vai vir aqui tentar atualizar e contar para você aí dessa luta do Juan Pedro aí, que já foi o homem mais gordo do planeta.